Perfeito. Vamos em frente. Vamos falar agora sobre Jair Bolsonaro, sobre o indiciamento dele pela Polícia Federal. A defesa de Bolsonaro divulgou um comunicado à imprensa e afirmou que a decisão da Polícia Federal de indiciar o ex-presidente na investigação que apura a suposta fraude em cartões de vacina contra a Covid-19 é precipitada. Os advogados afirmaram que, abre aspas, não há fundada e objetiva suspeita de sua participação ou autoria nos delitos em apuração, fecho aspas. Além de Bolsonaro, o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, o deputado federal Gutenberg Reis e outros 14 nomes foram indiciados sob suspeita pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema público e associação criminosa. A defesa do ex-presidente também argumentou que Bolsonaro não precisava do certificado de vacinação para viajar ao exterior, já que possuía passaporte diplomático. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 15 dias para a PGR decidir sobre a denúncia contra Bolsonaro. Ronaldo Pagotto, começo essa com você. Ronaldo, o que achou dessa argumentação da defesa de Bolsonaro? Basicamente dizendo, olha, na condição de então presidente da República, ele não precisava fraudar o cartão de vacinação, ele tinha o direito a viajar, a filha dele tinha 12 anos na época, então ela também não estava sujeita a essa exigência, então não faria nem sentido a gente fraudar o cartão de vacinação. O que achou dessa argumentação? E também, Pagotto, um ponto importante que está sendo bastante reiterado pela defesa é sobre o vazamento. Sobre o vazamento, a defesa diz que teve acesso pelos veículos de imprensa, que ontem divulgaram um relatório da PF, mas que não teve acesso formal ao processo. Queria te ouvir sobre isso, o argumento de que ele não precisava fraudar e a reclamação sobre o vazamento. Olha, Brown, vou ser muito sincero. Eu acho que a defesa está fazendo mais um discurso político de tentar encontrar um caminho, que esse caminho já está desenhado. São 3 processos, e nesses 3 processos, ao que me parece, e ao que eu tenho informação até agora, todas as garantias estão sendo asseguradas. O que significa isso? Não está sendo condenado, não tem processo já, não tem nenhuma decisão liminar, não tem ordem de prisão, não teve nada disso. Eu acho que a defesa está tendo o direito que é assegurado no Brasil de exercer o seu papel. Agora, eu acho que o que ela está misturando, por isso que eu retomo o começo da minha fala. Ela está misturando apresentar razões técnicas, que é o papel de uma defesa, com apresentar eu vou aqui usar um termo que é muito comum, uma narrativa. Perseguição virou a narrativa regular para tratar disso. O que eu acho, finalizar meu tema aqui, para dar oportunidade de mais pessoas falarem, é que é o seguinte, havia uma confiança absurda na impunidade desses temas. Uma confiança absurda. Porque o que foi feito, pelas informações obtidas pela famosa Polícia Federal, são coisas absurdas mesmo. Entrar no sistema do SUS, adulterar, qualquer que seja o objeto, adulterar o sistema do SUS para beneficiar XYZ. E um desses XYZ é o presidente da República. Então, mas aí ele alega que não precisaria, alega que, né, o ajudante de ordens... E que ele não deu a ordem, então, consequentemente. Que o ajudante de ordem é pior do que uma delação, que é tão combatida por esses setores. Porque a delação ainda o sujeito vai ter que apresentar... Está jogando o ajudante de ordens aos leões. Porque o ajudante de ordens, até ontem, ele era um sujeito de hiperfidelidade ao presidente. Só fazia o que o presidente determinava. O presidente, inclusive, reclamou. Não toquem no meu ajudante de ordens. Disse isso várias vezes. Não foi uma vez só. Não toquem, não venham fazer busca e apreensão com o meu ajudante de ordens, não tenha nenhuma medida contra ele. De repente, o ajudante de ordens, que era tão essencial na condução da sua gestão, virou um sujeito que fazia coisas da cabeça dele por conta própria. Eu acho que isso aí a justiça vai ter que se debruçar para ver até que ponto o ajudante de ordens operou a partir da sua cabeça ou operou a partir de um comando, que é o que ele sempre... E aí, o Bolsonaro sempre deixou claro, o ajudante de ordens é meu ajudante de ordens. Ele não tem um cargo aqui dentro autônomo que sai fazendo as coisas. Eu acho que isso é uma discussão que a defesa está indo para um mau caminho de buscar induzir a opinião pública de que o processo contra ele, que é um processo que está tramitando nas esferas ainda legais, com acesso a informações e tudo mais, como sendo um processo de perseguição. Essa narrativa, eu acho que ela não para em pé, e eu espero que esse ano seja o ano em que essas denúncias todas sejam confirmadas e sejam submetidas ao crivo da justiça e da opinião pública. E em relação ao vazamento, Pagotto? Olha, eu acho que é muito curioso, né, falar de vazamento, sendo que nós tivemos um período anterior em que isso era comemorado e saudado como
um elemento de acesso às informações. E hoje virou... eu não tenho acesso aos autos, não sei, eu vi a declaração da defesa, ela questiona horário, né? Não, eu cheguei às 13h30, nas 13h30 eu não tive acesso porque disseram que não estava lá, mas depois a imprensa divulgou. Eu acho que, a meu ver, pode até ser apurado se houve algum tipo de vazamento. Na verdade, já tinha divulgado desde amanhã, né? Pela manhã já tinha saído eu não vi o notícia, conteúdo divulgado desde amanhã para ensejar esse tipo de questão. O que eu vi é a defesa falando que chegou em um determinado horário e nesse horário o servidor falou que não estava disponível, depois viu que tinha sido divulgado. Bom, eu não consigo. Agora tem que apure, então, faça uma reclamação concreta sobre isso, uma hipótese de vazamento de informações sensíveis da Justiça deve ser enfrentada pela Justiça e deve ser repelida. Essa é a defesa sempre. Perfeito. Ô Daniel, e enquanto o Pagotto falava, foi me vindo um déjà vu aqui, uma lembrança aqui do período da Lava Jato, né? Porque exatamente. Em vários momentos aqui tem pontos de contato, eu queria te ouvir sobre isso, se você vê semelhanças ou se é diferente, mas, por exemplo, em relação ao uso da colaboração premiada, isso foi muito criticado lá na época por alguns setores do direito, por operadores do direito, nomes importantes até do judiciário, que havia prisões sendo feitas para provocar delações. Até o próprio decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, na época fez um discurso bastante inflamado, dizendo que as prisões alongadas de Curitiba precisavam ter um basta, que tinha um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E agora a gente viu o tenente-coronel Mauro Cid sendo preso e aí a partir da prisão veio a delação. Também tem essa queixa por parte de investigados, agora o Bolsonaro, antes foram os alvos da Lava Jato, de vazamentos. Tem também a reclamação de centralização das investigações na mão de um juiz. Na Lava Jato também, os investigados falavam, olha, não tem conexão com Curitiba, com a vara lá do Sérgio Moro, por que o Sérgio Moro está investigando? E aqui também, tudo vai parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, vão se buscando elos que justifiquem a permanência no Supremo Tribunal Federal. A investigação, aliás, o inquérito das fake news com a relatoria do Moraes já está aberto há mais de 5 anos e deu origem a outros inquéritos embrionários a partir dele. Você vê semelhanças entre esses dois contextos, ô Daniel, ou não? Como é que é? Ô, Brown, acho que você exemplificou perfeitamente o que a gente vive hoje no Brasil, né? Como grupos políticos diferentes têm padrões e níveis de exigência diferentes, né? Essa justificativa agora que o Pagotto deu, por exemplo, sobre a questão de ser uma evidência vinda de um vazamento, e dizer, poxa, tá bom, é vazamento aqui, mas lá atrás também foi vazamento e não sei o que, não sei o que lá. Então, isso já mostra o quanto que tem 2 pesos e 2 medidas, né? Se o vazamento é para uma evidência que vai incriminar o Lula, não, aí não pode e tal. Se é uma evidência que pode possivelmente incriminar o Bolsonaro, aí faz, não, aí sim, tem que fazer de qualquer jeito, não importa o meio, não importa toda a questão dos detalhes, do método correto de se coletar evidências no país e por aí vai. Aí, se é para prender o meu inimigo político, vale tudo. A realidade é essa, e como a esquerda está no poder hoje, e por todo esse histórico que a gente viu, é inegável, eu discordo do Pagotto, é inegável que a gente tem hoje perseguição política dentro da justiça, sabe? O que o Alexandre de Moraes, o que o STF faz com inúmeras figuras da direita é surreal. Assim, o nível de perseguição, eu nunca vi uma conta de Twitter, uma coisa besteira mesmo, uma conta de Twitter, de Instagram, de alguém que propaga fake news, mas que é da esquerda, ser cancelada, e por aí vai, né? Isso nos exemplos mais pequenos. Agora, nos grandes exemplos, nos grandes casos, isso se repete. Parece um foco incessante, uma coisa assim, quase eu não sei dizer, um fascínio em só olhar essas figuras políticas. Poxa, eu sou a primeira pessoa a falar, qualquer um que tenha evidências de que cometeu crime, que passou pelo processo correto e tudo mais, também reconheço, a Lava Jato teve inúmeros erros, jogou muito contra o Brasil quando a gente olha em retrospectiva, porque poderia ser um processo de busca pela justiça de fato, mas que virou basicamente uma licença de impunidade para qualquer um fazer qualquer coisa. Olha o que a Odebrecht, agora com um novo nome, e as empreiteiras que foram condenadas no Lava Jato, agora fechando um monte de contrato de licitação em Petrobras, está repetindo tudo de novo, está tudo acontecendo da mesma forma. E as chances da gente ter de novo um processo como a Lava Jato ocorrendo da maneira correta é muito baixo hoje no Brasil por conta desse histórico da Lava Jato. Agora, no meu ponto de vista,
Bolsonaro foi presidente por 4 anos do Brasil. E eles estão correndo atrás de fraude em cartão de vacina. É claro, assim, tem coisas que são, né, importantes, e eu acho que Bolsonaro falou muita besteira durante a pandemia. Poderia ter sido uma liderança que corroborasse mais para a busca por vacinas e para que a gente pudesse passar por esse período de uma forma melhor. Poderia. Eu acho que ele não atuou bem nesse período de crise. Agora, focar no cartão de vacina, focar, assim, de um presidente que assinou inúmeros documentos em 4 anos, de processos gigantes. E, que a justificativa, né, Daniel, é que, pelo menos o que a Polícia Federal sustenta, é que a fraude no cartão de vacina seria o primeiro passo, digamos assim, da trama golpista, né? Que ele teria fraudado o cartão de vacina para depois deixar o país já de olho no 8 de janeiro. Ou seja, vai se criando uma conexão entre os dois casos, né? A investigação de golpe e a vacinação. Você acha que não cabe para você? Por exemplo, agora o Pagotto falou, não, poxa, mas quem fez isso foi o ajudante de ordens. Mas a relação do ajudante de ordens com Bolsonaro era uma relação diferenciada e muito próxima, e com base nisso mostra que ele teve envolvimento direto. Não tem evidência. Então, assim, é a mesma coisa do que virar e falar alguém da esquerda ligado ao Lula. Ah, mas era muito ligado ao Lula. Com certeza, é só levantar alguns casos, vão ter vários. Ah, era muito ligado ao Lula. Ah, então o Lula sabia. Tal. Não dá para inferir isso também, né? Apesar da gente eu querer muitas vezes ter esse impulso, não dá, porque tem que ter as evidências corretas. E no Brasil funciona assim, 2 pesos, 2 medidas, como o governo agora de esquerda persegue a direita, e o grande alvo do STF, um alvo gigantesco, é o Bolsonaro. Agora, Diogo, apesar das semelhanças, dos contextos que às vezes se tocam, a reação é bem diferente, né? A gente não vê grupos de advocacia que outrora lá se manifestaram contra a Lava Jato, apontaram atropelos nos processos que muitas vezes aconteceram, como falou agora o Daniel, agora não estão se manifestando, nomes de grandes juristas, enfim. A reação parece que é um pouco diferente, não está mais tímida não, Diogo? Acho que os grupos que reagem são grupos diferentes, mas esse tipo de reação está havendo, só que são outras pessoas, como eu disse. E olha, eu não passo pano para ninguém aqui. O que me importa é o que aconteça e não quem fez. Eu acho que sempre houve vazamento no judiciário brasileiro, sempre houve vazamento em diversas áreas. No sistema bancário brasileiro sempre houve vazamentos também. Basta ver o Palocci naquela vez, o que achou o extrato de um caseiro lá, aquela confusão. É um vazamento gravíssimo, sempre houve no Brasil. Mas também isso não é importante. O que acho que é importante é que, está muito claro pelo depoimento, o então presidente da República teve, se não autorizou antes, teve claro conhecimento de que o seu ajudante de ordens, a pessoa mais próxima dele, cometeu crime envolvendo a filha dele menor de idade. Ele teve consciência disso, segundo o depoimento do Marcelo Câmara, assessor quase tão próximo também, que disse em depoimento que ele falou, Mauro Cid, você fez bobagem, vá lá e desfaça. E disse que ele fez isso na frente do ex-presidente Bolsonaro, ainda durante o mandato, e que o Bolsonaro ficou quieto. Então, no mínimo, a gente estaria diante de uma conivência com o crime do presidente ou de não denunciar esse crime, se ele tivesse visto, ou, muito mais provavelmente, como nem demitiu, nem tomou nenhuma medida, claramente ele passa a ser coautor também, tendo envolvido mas Diogo, cadê a sua filha? Reunião? Essa é a questão. É o depoimento. Não, peraí. Veja, Daniel. Material. Daniel, veja bem. Ele disse que me disse. Eu posso falar uma coisa. Daniel, veja bem. Há pouco tempo atrás, a delação premiada também era muito criticada. Ela sem evidências. Deixa eu colocar minha opinião sobre o assunto também. Só me permita responder a ele. Isso foi o depoimento do Marcelo Câmara em defesa do Bolsonaro. Em defesa do presidente, ele disse, o presidente ouviu tudo o que eu disse e nada fez. Foi isso que ele conseguiu trazer como defesa. Nessa hora, no meu entender, está incriminado o presidente, sem dúvida alguma. A gente continua falando sobre as investigações em relação à suposta falsificação de cartões de vacinação, ao pedido de indiciamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas envolvidas no caso. A defesa apresenta reclamações. A gente trouxe aqui mais cedo o comunicado da defesa de Bolsonaro, apontando o que seriam dificuldades de acesso às investigações, pontos de críticas ao relatório da Polícia Federal. Felipe Monteiro, suas considerações, PP. Tem um ponto aqui que me incomodou um pouco na manifestação do Daniel José, né?
Primeiro que ele colocou na forma dele lá que essa investigação, esse processo, seria algo menor, né? Que Bolsonaro, durante 4 anos, deveria ter algo muito mais grave do que uma suposta fraude à carteira de vacinação. É bom lembrar, Daniel, que o Covid matou 700 mil brasileiros, mais de 700 mil brasileiros. E a gente foi num momento que quem estava na presidência era um presidente que fez campanha contra a vacinação. E nós estamos até hoje, né, colhendo os frutos dessa campanha contra a vacinação, quando você vê a amplitude de cobertura vacinal caindo para todos os tipos de vacina, não é? E aí outra coisa, Deixa só o PP concluir, Daniel. Outra coisa que me incomoda absurdamente também é a argumentação, querendo de certa forma absolver, né, a postura do Bolsonaro, querendo colocar nas costas somente do Mauro Cid, como se o Mauro Cid tivesse feito a inserção de informação falsa no sistema de saúde sem ter tido o aval do Bolsonaro. O Bolsonaro não sabia de nada, né? Mas aí, quando você pega a investigação, um dos fatos que levou a Polícia Federal a indiciar o Bolsonaro é porque, além da inserção falsa no cartão de vacinação, também tinha a utilização do Conecta SUS, da impressão do cartão de vacina. Ou seja, se ele imprimiu o cartão de vacina ou se ele usou o Conecta SUS, é porque ele usou para algum fim. E esse uso, aí que está a questão, esse uso, ele foi feito próximo da data que ele foi para os Estados Unidos, né? Então, quando você vê todas as peças do quebra-cabeça, você consegue interpretar que possivelmente o Bolsonaro foi beneficiado dessa inserção falsa no cartão de vacinação. Daniel, depois o Pagotto pediu a palavra também. Diga lá, Daniel. Não, eu acho que eu vou reiterar 2 partes da minha fala que eu acho que são muito importantes. Eu acho que o Bolsonaro, na época da pandemia, ele poderia ter exercido um papel muito mais construtivo e que poderia reduzir o número de fatalidades, com certeza. Eu acho que ele foi um mau líder durante o período da pandemia e eu não tenho o menor problema em afirmar essa minha opinião, porque é, de fato, fruto daquilo que eu acredito. Que lideranças políticas em momentos de crise têm um papel especial e têm um impacto muito maior do que o normal em momentos peculiares aí da nossa história. Então, assim, não estou querendo minimizar isso. Pelo contrário, se tiver alguma evidência de que teve algum crime e tudo mais, evidência concreta e tudo mais, passar por todo o processo correto e chegar a uma condenação, condenado será e preso ou qualquer tipo de, sentença que seja cabível para o caso dele tem que ser implementada no máximo do rigor como qualquer outra pessoa. Mas eu acho que muitas vezes, né, e não é querer comparar mal com mal, mas o que muitas vezes pessoas não veem é que, por exemplo, a gente tem hoje um presidente da República que nem sequer deveria ser candidato porque era condenado e tinha os seus direitos políticos limitados consequentemente, hoje está na presidência da República e que foi preso e que não foi absolvido, mas que foi preso por conta de uma série, fruto de uma série de sistemas de corrupção e que aconteceram no país nos últimos anos, que começaram a partir da Petrobras, que foi se descobrindo e se espalhando, né, através de vários órgãos do governo. Isso também mata, a corrupção no Brasil também mata, os bilhões e bilhões de reais que foram desviados, que poderiam ter uma infraestrutura melhor, uma estrada mais bem pavimentada, que depois teve um acidente, alguém morreu e a gente não sabe que a culpa do que aconteceu ali, daquela fatalidade, é da corrupção. E inúmeros outros casos, do remédio que não chega até o hospital, do hospital que é mal equipado, dos hospitais que acabam sendo fechados por conta de dinheiro que foi desviado, que deveria chegar até ali. Então, sim, isso também é muito importante e muito relevante. E o que eu defendo é que o processo seja feito da forma correta e que seja preso todo mundo que cometer crime. Pronto, ponto final. Não importa o lado. Pagotto, pois não. Eu acho que o debate está bom. O Daniel coloca questões que eu tenho divergência, mas eu acho que é dentro do debate de ideias aqui, né? Até baseado nos fatos que a gente aprecia e tal. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, eu acho que essas tentativas, né, de revolver o tema da Lava Jato, como sendo, ora a Lava Jato por um lado é bom, mas por outro é negativo, eu acho que isso não é adequado para o que nós estamos vendo. A Lava Jato não fez, a prática da Lava Jato não é a mesma que está acontecendo hoje. Muito ao contrário. Na sexta-feira, e esse é o grande impacto que eu acho que a defesa do Bolsonaro está reclamando. Na sexta-feira houve uma abertura de depoimentos muito sensíveis que são uma verdadeira bomba. E isso é o que incomoda.
Na Lava Jato, isso já teria acontecido no dia do depoimento, no dia seguinte já estava na imprensa. É outra situação. Segunda coisa, eu concordo com o Daniel numa questão. A pandemia foi... O presidente da República tinha responsabilidade, portanto, ele deveria responder por essa responsabilidade. Felipe aqui também trouxe. Eu sou frustrado, porque a CPI da pandemia fez uma apuração intensa e não resultou em indiciamento. Acho que ele deveria ser indiciado. Eu tenho mais preocupação com a CPI da pandemia e dos crimes cometidos por ele na pandemia, de omissão, de indução ao erro da população, do que... Agora, esse tema da carteira, só finalizo aqui, tudo começou com a CGU do próprio Bolsonaro. O ministro Wagner Rosário, no primeiro momento, houve um pedido para que a população alguém fez um pedido pela Lei de Acesso à Informação em dezembro de 2022 para ter acesso à carteira de vacinação do presidente da República. Recusou. Mas no meio do caminho, ele resolveu entregar o documento. E o documento era uma vacinação sem uma não vacinação. Só que aí a Polícia Federal foi lá e localizou que essa carteira havia sido adulterada junto com outras pelo Sistema Conect SUS, lá em Duque de Caxias. E foi por aí que pegou a trama e chegou no Mauro Cid. Agora, eu não acho que tem vazamento. A reclamação da defesa, vamos falar aqui qual é o problema, ela acha que foi precipitada. Exerce o papel da defesa. A opinião da defesa de que foi precipitado o indiciamento, eu acho que é uma opinião, mas é uma opinião política e não uma opinião técnica. Para a gente fechar, Diogo, por favor. Vitor, tem um argumento que eu vejo, ouço muito e não posso concordar, é dizer, mas e os outros? Sabe? Ah, mas por que só com ele? O Brasil é assim, o Brasil é o estrito rigor da lei para alguns. Desde muito eu vejo que é exatamente assim. Então, quando eu vejo alguém ser punido de acordo com a lei, eu não vou reclamar que mais os outros, e sim, eu quero que também os outros, e não pedir a soltura deste porque os outros não foram condenados pela mesma regra. O que está acontecendo com esse presidente Bolsonaro, sem dúvida, é o estrito rigor da lei sobre ele. Não tenho dúvida disso, mas eu queria o estrito rigor da lei sobre todos, e não tirar dele o estrito rigor da lei. Esse é o caminho que eu acho mais lógico.